Ô pessoal, como é que tá? Tudo bem? Vamos começar aqui uma nova jornada, as lives aqui com duas pessoas maravilhosas. Renan, é só você fazer o pedido aí para entrar na live. Boa noite, meu Bem-vindo, meu amigo. amigo. Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, Que graças a bom. Deus. Vamos para mais essa live aí, né? Falar sobre É, vários temas de interesse aí dos nossos pequenos, né? esperar a mãe vir aí também. Inter-relação, periodontia, odontopediatria. Renan é um profissional, tenho que te elogiar, tá? Oi, Amandinha. Olá, Como é que tá? boa Tudo bem? noite, tudo bom? Boa. Renan é um pediatra de mão cheia, tenho só falar coisas boas de você, tá? É um cara que tem um fácil acesso. E como a gente trabalha na área, eu sei o quanto é difícil uma pessoa fazer um grupo com pais de uma criança. Então, ele faz isso com todos os pacientes dele. Então, foi um diferencial que, para mim, não tem palavras. Quando você foi lá a primeira vez com Maria Cecília, você fez aquela proposta, eu falei, velho, esse cara é diferenciado. Não tem como não ficar com esse cara. Aí é um prazer fazer essa live aqui com você, Renan. Prazer é Parabéns todo aí meu. pelo sua forma de conduzir, tá? E também você também é uma pessoa que tem uma rapidez na resposta. Então, essa live vai ficar gravada e depois eu vou botar no YouTube. E as pessoas vão ver com vocês dois aqui como é que vocês sabem o conteúdo que a gente vai apresentar agora. A Amandinha, a titia Amanda, é a nossa entrevistada master lá no nosso canal do YouTube. É odontopediatra de mão cheia também, uma pessoa maravilhosa, também tem um conteúdo, ela tem um dom. Eu falo, dona Amandinha, você é professora. Quem Então, sabe hoje, um pessoal, a gente dia. vai falar. é, Hoje a gente vai falar um pouquinho da inter-relação pediatria e odontopediatria, que pô, são duas coisas maravilhosas e eu acho que tem tudo a ver. Tá? A comunicação entre os dois é bastante significativa e importante. Com Não é não? Vamos, certeza. vamos junto. Deixa eu ligar aqui a luz para Então, melhorar a iluminação aqui, porque tá meio ruim agora. Amandinha, eu vou fazer umas perguntas e as pessoas que forem fazer as perguntas aqui também eu vou anotando e depois a gente vai passando para vocês, tá? Qual o período ideal para a primeira visita ao dentista? Pergunta bem frequente essa aí, né? Ó, a gente recomenda que vá na consulta ali com 6 meses, tá? Essa recomendação é por conta da idade da cronologia que começa a erupção dentária, que é ali com 6 meses, né? Normalmente, isso pode variar. E é também a idade que você começa a introdução alimentar da criança. Então, você introduz ali cariogênicos, tá? Até 6 meses, o que normalmente a gente tem, o que se deve ter é a amamentação em livre demanda. E o leite materno não causa cárie. A partir dos 6 meses, você começa a erupção dentária e introdução da alimentação que é cariogênica. Então, essa é uma idade bem importante de se fazer essa primeira consulta, porque é onde a gente vai explicar para os pais a forma que deve ser feita essa higienização, o tipo de escova, a pasta de dente que deve ser utilizada, a quantidade de pasta que deve ser utilizada. E é interessante porque os pais normalmente não sabem que apareceu ali uma pontinha de dente, né? Você já tem alimentação cariogênica para quem usa a fórmula causa cárie, diferente do leite materno. Então você já precisa começar a higienização, mesmo que só tenha aquela pontinha ali, né? Porque senão no futuro acontece de chegar no consultório e aí tem aquele halo branco, ou já tem uma lesão de cárie mesmo, né? Com cavidade, no caso, porque a mancha branca é lesão de cárie também, é a lesão inicial da cárie, né? Começa com aquela manchinha branca, que é de desmineralização. E aí fala assim, o dente já nasceu assim, né? E a gente sabe que isso não é possível, né? A cárie realmente só começa no dente a partir do momento que ele está em boca. Então é extremamente importante esse primeiro contato desde cedo, tanto para o acompanhamento dessa criança, né? Mas o mais importante nesse momento é realmente essa orientação para que os cuidados já se iniciem no momento adequado, que é desde essa primeira pontinha mesmo de dente que erupciona ali. A importância de Renan, né? Que Renan, desde os 15 dias de nascido, já começa a ser frequentado lá na clínica. É, Né, não, Renan? Exatamente. É muito isso aqui. E agora,
que a Amanda falou é muito Vai falar. importante, porque a gente acha, só porque não está comendo açúcar, né, a sacarose, que não vai ter cárie, entendeu, Alex? E a gente sabe que a boa higiene oral, né, ela é muito importante para a prevenção de cárie, né? Eu já peguei, né, 2 ou 3 crianças com 1 ano já com cárie dentária, né? De você ver alguma coisa no dente, mandar para o dentista e ele dizer, não, é uma cárie, né? Fazer tratamento de canal, quer dizer, umas coisas assim que você nem imagina que pode ter nessa idade e já tem. Tem e é bem É isso. complicado, né, nessa idade. Eu já precisei fazer canal nos 2 incisivos centrais, né, nesses 2 da frente É, aqui, de uma criança de 1 ano e 11 meses. Então é bem complicado, é uma criança que não tem ainda uma maturidade emocional, né? Está em desenvolvimento de toda essa questão. E ficar sentada na cadeira é um procedimento que leva um pouco mais de tempo, com a boca aberta. Tem a questão do medo, a criança não entende o que é que está acontecendo ainda, né? Está ali no primeiro contato, às vezes, com o profissional, com o consultório odontológico. Então é realmente, apesar de não envolver dor, claro que a gente faz tudo, né, da melhor forma, tudo de forma coerente, mas para a criança é uma experiência realmente que não é interessante. Os pais ficam extremamente nervosos também. Às vezes a gente tem que pedir até que, normalmente, a mãe, né, saia um pouquinho, se acalme um pouquinho, porque elas ficam realmente bem angustiadas com a situação. Então, a prevenção sempre é o melhor remédio, né, nessas situações, Com com certeza. certeza. Orientar os pais adequadamente. E também tem um fator que a Sim. gente vai falar um pouquinho é sobre a frenectomia. Também, quem se influencia ou não, como é que a gente tem que fazer, se bebê pode fazer a frenectomia, qual o melhor momento que a gente pode fazer. A frenotomia, ela deve ser feita até os 3 meses de idade. Né? Caso ela não seja feita nesse período, normalmente isso se dá porque não está influenciando na amamentação e no ganho de peso. Então, às vezes, acaba passando despercebido quando esse freio não está tão encurtado, não está limitando tanto esse movimento da língua. Mas isso não quer dizer que lá na frente não possa ter algum impacto, principalmente na questão da fonação. E a criança desenvolver algum problema com relação à fala por conta dessa postura de língua inadequada. E às vezes ela está amamentando, ela está ganhando peso, mas a mãe sente muito desconforto na hora da amamentação. Então precisa também ter essa questão de você visualizar ali a díade, né, do bebê e da mãe como um todo. Porque se a mãe está sentindo dor, tem alguma coisa, né, que não está legal. Ou se a criança não está se alimentando bem, não está ganhando peso, tem alguma coisa também. Mas normalmente isso é feito associado à amamentação, né? O pediatra que está acompanhando já observa ali que a criança não está mamando com eficiência, não está ganhando peso, e aí encaminha para o odontopediatra para a gente fazer. Quando esse encaminhamento é feito nesse período de 3 meses, é um procedimento super simples, é um procedimento muito tranquilo de ser realizado. Normalmente nem envolve sangramento, né? Você faz realmente um corte desse freio lingual, você levanta a língua da criança, faz o cortezinho, empurra com o dedo e já bota diretamente no seio da mãe para amamentar. Então, mesmo quando tem algum sangramento, já acessa ali e a criança já mama. Então, nesse momento, eu já faço o posicionamento da pega também com a mãe, porque geralmente a pega não tá boa, né? Por conta da língua, a criança não faz a pega adequada. Então, eu ensino a pega para a mãe, que é aquela pega assimétrica, né? Como é que ela posiciona o neném para fazer a pega de forma adequada. E aí, a partir dali, a gente faz o acompanhamento para ver se realmente a criança está desenvolvendo com a pega, se a mãe está tendo alguma dificuldade, e faz a reavaliação se teve algum tipo de recidiva, se o procedimento cursou de forma adequada e está tudo bem. Mas é algo bem simples quando feito até os 3 meses. Rafael aqui está perguntando em relação à anestesia em recém-nascido, como é que faz? Não tem necessidade. Até esse período, né? Normalmente, eu atendo as crianças até 15 dias. Eu já recebi bebê de 6 dias de vida, de 15 dias. Normalmente, no primeiro mês, eles já chegam para realizar o procedimento. Então, você não tem necessidade de fazer analgesia nenhuma naquele local. É super rápido, é bem tranquilo, né? Muitos nenéns, eles nem choram, né? Eles ficam ali, é tão rapidinho que realmente eles reclamam um pouquinho, mas não chega a ter nenhum choro, nada assim. Então, é um procedimento bem tranquilo mesmo. E Renan, é importante aí também o médico, que assim que o recém-nascido já nasce, já vai lá dar uma olhadinha para ver o freio se está tudo ok, né? Na verdade, viu, Alex, eu peguei, até essa semana, mais ou menos uns 15 dias, eu peguei 2 crianças no consultório que já chegaram com quase 5 meses desmamadas, né? Então, é uma coisa muito importante isso que a Amanda falou, porque
a gente vê aquele freio lingual curto e fala assim, ah, mas né? Elevando e botando a língua para fora da boca, provavelmente não está dando problema. Ou até uma coisa que eu tenho, assim, até ficado mais rigoroso nos últimos tempos, porque, assim, o freio lingual, a gente sempre, existe um mito, né, de que, ah, não, à medida que a criança vai usando, vai soltando, né? E, na verdade, a gente sabe que não... Hoje, né, há muito tempo, na verdade, a gente sabe que não existe isso, né? Na verdade, quanto mais o tempo passa, pior fica. Porque o tecido ele vai ficando mais fibroso Fibroso, né? e mais difícil o procedimento, né? Então, eu, na verdade, viu, Alex, eu mando todos. Todos. Quando o negócio está muito redondo, a criança está mamando bem, porque às vezes a criança está mamando bem, não é porque ela está sugando bem, porque ela está bebendo o leite da mãe. Tem mãe que tem uma injeção de leite tão boa, que a criança, mesmo com a língua curta, ela consegue ingerir, né, o leite materno sem fazer muito esforço. Então, às vezes é uma amamentação que não dói, a criança está ganhando peso bem, mas é aquele freio lingual que você vai ver que vai dar problema, né? Então, eu peguei esses dias uma criança no consultório, com 4 anos de idade, que, além de não elaborar a fala de alguns fonemas direito, não comia bem, né? E eu tinha certeza que ela não comia bem por conta daquele freio lingual, porque ela não consegue mobilizar a língua na boca e acaba criando uma dificuldade alimentar, bullying no colégio, dificuldade de articulação de algumas palavras. Então, é muito importante que, como a Amanda falou, que seja o quanto mais precoce possível. Fazer, já indicar, entendeu? E se você tiver dúvida, eu sempre falo com as mães, se tem dúvida, se a mãe está um pouco resistente, vai para uma fonoaudióloga para ela ratificar, né, a avaliação que você está fazendo, para embasar, para poder fazer o procedimento, mas nunca deixar passar batido um freio lingual curto com a seguinte justificativa: ah, não está doendo o peito, não precisa intervir, né? Eu, ultimamente, todos eu tenho feito, todos eu tenho indicado. Se eu não indico de cara a frenolectomia, eu indico pelo menos o profissional fonoaudiólogo para poder ver se aquilo de fato está normal e se não precisa fazer o procedimento, porque, como a Amanda falou, quanto mais precoce fizer, mais simples será, né? Uma criança de 1 ano, para você ter uma noção, para fazer isso em consultório odontológico é muito difícil. Então, com 1 ano de idade, geralmente eu encaminho para um cirurgião geral, né? Que aí tem que fazer sedação com inalatório para poder a criança ficar quieta e fazer o procedimento com sucesso, né? Que já deixa de ser uma coisa simples para uma coisa cirúrgica, né? Muitas vezes a gente acaba esperando nessa idade, né? Porque é uma idade ainda de erupção dentária, é uma idade ainda de introdução alimentar. Então, às vezes, a própria criança mexe, coloca coisas, então você tem ali uma abertura da ferida cirúrgica, você tem casos de sangramento, né? Uma hemorragiazinha. Então, às vezes, a gente já acaba esperando mais tempo e aí entra a questão da dicção, né? A questão da fonoaudiologia. Então, são 2 coisas interessantes que acontecem quando você faz mais à frente, né? Que é a questão quando você faz o procedimento, a criança precisa de fonoaudióloga depois, porque ela vai precisar readaptar essa postura de língua para conseguir realmente fazer, né, toda a fonação de forma correta. E uma outra questão que a gente pouco fala, mas que é uma realidade muito grande, a gente trabalha com criança, a Renan também deve saber bem o que é isso. As crianças acabam se retraindo, as crianças acabam entrando a personalidade um pouco, vai mudando isso, porque as crianças acabam sofrendo bullying, porque fala diferente, os coleguinhas apontam, né? A criança fala mesmo o que está ali acontecendo. Então, você tem também essa questão social, essa questão psicossocial e emocional da criança, que à medida que o tempo vai passando, a depender da influência desse freio, tem também um impacto muito grande nessa questão da criança, né? Socialmente, da forma como ela interage, desenvolvimento dela também nos meios de convívio diferente, que é também uma coisa interessante. E o que a gente, Renan até falou aí, que você também bateu bastante, é a questão da amamentação, que é um tema bastante intenso, e eu vi agora, presenciei agora nesses 5 meses, o quanto é importante, né? Que tudo esteja... E Renan socorreu até a gente aí nesses dias, que Maria sufocou lá, eu, Renan, pelo amor de Deus... A amamentação e introdução alimentar dá muito pano para manga mesmo. É muita informação.
Eu não sabia o quanto era importante essa questão da amamentação. Inclusive, a gente fez até um curso com Socorro da Mamãe, com o Renan conhece aí. Ela pegou, deu as dicas, fez uma aula pra gente, foi lá, socorreu a gente também. Mesmo a gente fazendo o curso, existiu uma dificuldade da pegada, né? Que depois se machucou, não sei de onde que tem que fazer laser. Explica um pouquinho, Amanda, a sua visão para a gente passar depois para Renan. Com relação a essa questão de consultoria de amamentação, eu acho que seria assim fundamental, né? Porque é uma coisa natural, né? É uma coisa fisiológica, natural, mas não é uma coisa intuitiva. E as pessoas tendem a acreditar que o bebê já nasce sabendo mamar e que a mãe já nasce sabendo amamentar. E isso, na verdade, não existe, né? É um processo aprendido tanto para a mãe quanto para a criança. Tá? Existem diversos mitos associados à questão de amamentação e eu acho que é por isso que é tão interessante a questão da consultoria, porque uma consultora, além de passar as informações de uma forma correta, que vão realmente trazer muitos benefícios para que a amamentação ocorra de uma forma mais tranquila, de uma forma mais fácil. A gente sabe que exige muito da mãe amamentar, né? É cansativo, é uma doação ali de nutriente mesmo também, né? Tem toda essa questão fisiológica corporal. E também, assim, a mãe se sentir mais segura, né? Porque a gente sabe hoje já cientificamente, né, com pesquisas e tudo, que a questão hormonal de como a mãe está se sentindo, os hormônios que ela produz quando ela está muito estressada, né? Ou quando ela está mais tranquila, mais feliz, influenciam até na produção de leite, na quantidade de leite que essa mãe tem. Então, pode ter uma interferência também só pelo estado de espírito que essa mãe tá. E a gente sabe também que às vezes nem toda maternidade está bem preparada para esse primeiro momento, então é comum ouvir relatos. Eu não tive leite na maternidade, a enfermeira me falou que eu não tinha leite, na verdade a mãe tem um colostro, né? Então é um dos primeiros mitos que são quebrados ali no início de uma consultoria de amamentação, que não se assuste, que realmente nos primeiros dias, ali no primeiro momento, o colostro é uma quantidade pequena, que é o suficiente para a demanda daquele neném, que quando nasce o estômago é do tamanho de uma cereja. Então, acho que, se eu não me engano, são 7 ml que a criança vai consumir nesses primeiros dias. Então, até ter a pojadura, né, que é a descida do leite, onde realmente a mãe vai ter aquele seio mais cheio de leite. Então, são assim, informações que realmente vão trazendo uma tranquilidade, a mãe já está muito bem informada, já está bem preparada. Então, esse tipo de informação que chega ali errada já não vai influenciar ela, ela já sabe o que é que está acontecendo. Então, as coisas vão fluindo de uma forma muito mais tranquila, muito mais benéficas para a mãe e para o neném, que a gente sabe que quando a mãe está bem, o neném vai ficar bem, né? E a recíproca também é verdadeira. Então, eu hoje recomendo sempre para as gestantes, para as mães, que se informem o máximo possível, que se não tiver como ter acesso a uma consultora que faça uma coisa personalizada, a gente tem cursos excelentes na internet, né? Normalmente eu tenho 2 profissionais que trabalham com essa questão de amamentação, que tem cursos online que eu sempre recomendo, para que essas mães realmente tenham o melhor suporte possível, para que quando esse momento chegue, elas realmente tenham segurança e tranquilidade para que tudo corra bem. E o bom é que quando a gente teve todo o preparo também no hospital, e quando a gente chegou lá em Renan, no 15º dia do nascimento de Maria. O áudio cortou. O áudio cortou. O final a gente No não ouviu. 15º dia... Alô? Oi, Ouve. agora eu ouvi. Tá Vocês ouvindo? escutaram? Agora Eu tá. tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Naquele dia que eu fui falando que a gente teve uma assistência no hospital, e como chegamos lá com o Renan no 15º dia, ele também voltou para ver como é que estava, se estava tudo direitinho. É muito importante, isso tudo que a Amanda falou, eu acrescentaria só a questão do cuidado pré-natal. Muito pouco a gente sabe que existe uma consulta pré-natal da gestante com o pediatra, né? Onde o Eu não sabia. pediatra ele vai conhecer a mãe, sobretudo pessoas que não são da área de saúde, que não têm a menor noção do que é o parto. Porque existe o parto, que é aquele parto idealizado pela mãe, que é o que a mãe acha? Que ela vai chegar na maternidade, vai ter o filho vai ser separado dela, vão dar um tapa na bunda do filho, vão enfiar um monte de injeção no menino, ele vai para um berçário e depois ele vai mamar no peito. Porque os planos de partos que a gente vê é só o óbvio escrito.
né? As mães, por medo e desconhecimento, elas acabam fazendo planos de partos que nada mais são do que a realidade comum das maternidades, né? Das grandes maternidades de Salvador, né? Então, não existe ali nenhuma novidade para a gente, sabe? E fica muito claro para mim que esse desconhecimento acaba interferindo no processo de amamentação. Então, a primeira coisa, a mãe era se informar, ela buscar o pediatra, se for possível, ainda, né, antes do nascimento do bebê. Isso também, inclusive, já existe até convênios que cobrem esse tipo de consulta, sabe? Então, às vezes tem pediatras que atendem por convênio e pode fazer. O importante é tentar procurar isso aí. Porque é a pessoa que vai seguir seu filho. Como é que você vai deixar para conhecer a pessoa que vai seguir seu filho, seu bem mais precioso, depois que ele nascer, né? Então é muito importante que você faça essa consulta antes de nascer. Porque aí a gente vai perceber fatores de riscos que podem interferir na amamentação, né? História familiar de freio língua curto, história de cirurgia mamária, né? A mãe que coloca prótese, que mexe no tecido mamário. Essas mães, elas precisam de atenção diferenciada no pós-parto, né? Não pode, você tem que estar vigilante em relação à amamentação. A questão da consultoria é extremamente importante, porque a consultora ela já vai avaliar a mama no pré-natal e já vai fazer atividades com a mama para corrigir possíveis desvios de anatomia, né? O mamilo plano, o mamilo invertido. Tem como fazer uma reabilitação da mama para que no pós-parto isso não seja um problema ou que seja minorado. Então, tudo isso começa antes da criança nascer, né? E depois da criança nascer, o acompanhamento preciso dessa puérpera e dessa criança, evitar a todo custo o uso de dispositivos, seja ele o que for. Porque ultimamente eu tenho visto o seguinte, não pode mamadeira, né? Isso é ponto pacífico entre nós, de que quanto menos ou nada de mamadeira tiver nesses primeiros momentos, melhor. Chupeta nem se fala, porque chupeta, até a Academia Americana de Pediatria, ela já está até sendo mais tolerante com o uso da chupeta após 3 semanas de vida. Quando a mãe aprende a amamentar, a Academia Americana já permite o uso. Mas a gente sabe, né? Vamos falar disso, todos os malefícios da chupeta. Mas existe agora a moda, relactação, que é a amamentação com a sonda, junto com a mama, para poder a criança sugar, estimular a mama e ingerir o leite da mãe ou fórmula, quando houver indicação, né? Isso é muito importante, você se informar o que é considerado normal de perda de peso. Porque às vezes a criança está com uma perda de peso boa e tem um amigo, né? Dizendo para você, ó, isso aí tá bom, tá ruim, uma vovó, tá magro, tá com leite fraco. E na verdade tá tudo certo, né? Como a Amanda falou. Então, se informar e evitar a todo custo artificializar a amamentação. A gente sabe que a relactação, que é esse ato de colocar a sondinha no peito para a criança sugar, ela tem sua indicação, o seu uso estrito, mas eu já vi crianças desmamar por causa disso. A mãe bota no peito, a criança não quer mamar, a mãe bota a sonda, a criança mama. Então, eles são extremamente espertos. Eles aprendem tudo rapidinho, principalmente o que não pode, né? Então, a gente tem que ter cuidado e acompanhamento, deixar a natureza agir com supervisão, com o mínimo de interferência possível, mas acompanhar de perto, sobretudo aquelas mamães que têm risco para um desmame precoce. Ô, Renan, eu até falei aqui que eu não sabia, mas se passou informação para mim, a Andressa vai me matar em casa, viu? Que tinha consulta com o pediatra antes. Ô, Renan, a mulher que tem uma próxima mamária, ela pode amamentar? Deve. Na verdade, nenhum tipo de patologia mamária, exceto quando ela tem mastectomia radical bilateral por câncer de mama ou prevenção, né? Ela tendo tecido mamário e tendo fluxo de leite, ela deve amamentar. Hoje o problema maior não é nem a prótese. Eu acho que fico mais preocupado quando você tem mamoplastia, que é a plástica mamária. Porque você pode mexer no tecido mamário, você pode lesar ductos. Então já vi, por exemplo, mães com os peitos cheios de leite, lotados, duros, quentes. Você vê que está todo empedrado e o leite não sai. Não sai porque os ductos dela estão todos seccionados, então o leite está ali e não sai, né? Então, ela, inclusive, faz mastite, faz infecção, abscesso.
e o leite preso dentro da mama, né? Então, um conselho que eu dou para as mamães é que, se está pensando em engravidar e ter filho, né, e não há uma emergência de fazer uma cirurgia mamária, espera um pouco, espera para depois de amamentar o filho, porque fazer qualquer procedimento antes de te engravidar na mama pode ocasionar uma dificuldade na amamentação depois que nascer, entendeu? Mas Com relação a essa questão da inviabilizar, não. prótese, com relação a essa questão da prótese, até tem uns artigos interessantes que eles trazem que o posicionamento da prótese também teria influência com Isso, relação a essa questão da amamentação. Então, atrás do tecido mamário. a prótese atrás do músculo, né, atrás da musculatura, ela não teria essa interferência porque você realmente não tem, como o Renan falou, Na essa verdade, questão dos ductos, seria mais tranquilo. E a prótese embaixo da pele, né, ali realmente nessa isso. região, você Agora, teria. Amanda, dependendo da Eu quantidade tenho. de que Sim. você coloque, o que é que eu vejo muito também às vezes? A mãe tem uma boa produção, tem um bom fluxo, mas o volume que ela produz não tá legal. Por quê? Porque a prótese está ali apertando a mama para frente. Então, apesar de estar atrás, a mama não tem espaço para acomodar o que a mãe produz de leite. Então, fica aquela mama com fluxo bom, mas murcha. Cansa a mama, esvazia em 2 minutos. Está com fome. Então, a gente tem que ter atenção também no volume da prótese nesses casos, entendeu? Eu já ouvi, até com relação a essa questão da produção, né, de a extração entre as mamadas, de você realmente ir extraindo e armazenando esse leite para que você possa complementar com o seu próprio leite, caso haja necessidade em casos mais particulares como esse, né, de você ter realmente um problema por conta da E inserção se da for prótese. dar o leite, eu sempre recomendo dar no copinho. Para mim, Ou colher dosador. o mais importante é você dar num dispositivo, né, após a mamada, né? Eu não gosto, assim, eu tenho muita restrição com a questão da relactação como um método preferencial por conta disso que eu falei do desmame. Mas dar no copinho mesmo, para a criança beber aquele negócio lá, ou na colher dosadora, que não é um bico, né? E sempre depois da mamada, para você dar chance para a criança recusar aquilo. Porque quando você dá junto, inclusive, você não sabe a hora de parar aquilo, porque você está dando tudo junto. Você não vai saber a hora que tem que parar. Então, eu sempre recomendo dar o peito primeiro e, numa situação de fadiga, com indicação, dar o leite, entendeu? Ordenhado. Com certeza. Com relação até essa questão da maternidade, eu estava lembrando aqui uma coisa que eu sempre falo com as pacientes, com amigas gestantes. Eu tenho até uma amiga que teve neném agora, vai fazer um mês ainda o nenenzinho dela, e a gente conversou bastante sobre isso, que muitas mães têm dúvida com relação ao banho do bebê, né? E o bebê nasce com aquela cobertura ali, que tem um nomezinho que eu até esqueci. Renan, se você souber, já acrescenta aí. Vernix. Isso. E aí, não é recomendado você retirar aquilo ali, pelo menos até 24 horas após o nascimento, porque é uma proteção natural para a pele do bebê, né? E, na verdade, aquilo pode ficar por mais um tempo. Você pode ficar 2 até 3 dias, sem precisar dar banho no neném. E muitas mães não sabem disso, e às vezes chega a enfermeira, não, tá na hora de dar o banho do bebê, e às vezes as mães não querem, elas querem dar o banho do próprio filho. A primeira vez, é o primeiro banho, eu queria dar em casa, com o marido, enfim. E não sabem que elas têm essa escolha, né? Essa opção. Outra coisa interessante com a perda de peso também, essa questão da perda de peso, que o considerado normal é que a criança perca até 10% do peso do nascimento, né? Ali depois que nasce, perca até 10% desse peso. Mas aí existe toda uma polêmica também em torno desse assunto, porque às vezes a criança já é pesada ali numa balança, né, da maternidade, depois do centro cirúrgico, depois ela é pesada numa outra balança, então que às vezes você pode ter uma divergência com relação a essa questão do peso de nascimento da perda, né, dos 10% ou não depois, por conta das divergências também da balança. E às vezes, por um desconhecimento, né, enfim, acontece ainda hoje de já querer introduzir a fórmula na maternidade e, na verdade, não tem embasamento para isso e acabar prejudicando a amamentação, ainda mais ali nesses primeiros dias, né, nesse primeiro momento, onde o bebê vai estar tendo ali os primeiros momentos de aleitamento, né, de pega realmente no seio da mãe. Então, são coisas interessantes também que a gente acaba conversando, porque são coisas que eu fico imaginando, né? Uma mãe que não é da área de saúde, não tem conhecimento, e aí você tá tendo seu filho, já traz toda uma questão emocional, um monte de dúvida, um monte de coisa que acontece, até em mães de segunda viagem, né? A gente ouve esses relatos de muitas dúvidas e preocupações, e essas coisas vão surgindo e ela realmente não tá sabendo ali como é que age, né? Então, acabam acontecendo coisas que depois ela olha para trás e fala, poxa, eu não queria que tivesse sido dessa forma.
né? Então é interessante Outro, também. outro também que dificulta também, são os bicos artificiais, né? Depois a criança pegar, conseguir dar a pegada correta. Eu odeio. Muita gente não Foi pra mim sabe, ou foi pra Amanda? Foi pra não. Os Amanda. dois. Ah, você falou Muita Amanda, gente eu não entendi. sabe, mas uma coisa interessante é que se você procura até no Google, você vai encontrar, é um conjunto de normativas para comércio de produtos para bebê, né? Para bebê e crianças pequenas. Chama NBCAL, né? NBCAL, o NBCAL. Então, existe ali uma legislação, né? São normas. Então, por exemplo, você é proibido de fazer promoções, né? De você fazer coisas que estimulem a compra e o consumo de produtos como bicos artificiais, né, chupetas, mamadeiras, fórmula infantil, coisas que realmente são consideradas pelos órgãos de saúde, eu acho que mundiais, né, como o Renan estava falando antes até dos Estados Unidos, porque eles levam a desmame precoce, eles não são os mais indicados, questão de formação óssea, de desenvolvimento muscular, postura lingual, então são realmente produtos, dispositivos que eles têm diversas influências negativas. Então, são coisas realmente que são utilizadas em casos muito específicos, quando existe ali alguma recomendação maior, é uma mãe que realmente não pode amamentar, uma criança que foi adotada, por exemplo, a gente vê muito o uso de fórmula, mas não algo para ser feito realmente de uma forma assim, sem recomendação, né, meio que da cabeça, digamos assim. Então, existe esse conjunto, eu acho bem interessante, e as pessoas não sabem. E aí eu postei uma vez até no Instagram um stories das chupetas. E na embalagem da chupeta vem lá a advertência do Ministério da Saúde, né? Que aquele produto não é recomendado, que ele pode levar desmame precoce e tal, e tal, e tal. Vem todas essas informações. Em todas as embalagens de chupeta vem essa advertência do Ministério bem na frente, grandinha, né? Devia vir vermelho, berrante. Ela vem discreta, mas ela tá lá bem grandinha para todo mundo ver. Mas é uma questão até cultural, né? A gente vai comprar, se você for de comprar uma boneca ali para Maria Cecília, tem a bonequinha com o bubu e a mamadeira, né? Então fica Amandinha, essa... na hora do desespero, meu amigo. Lá vai a gente com É o que eu a uso. chupeta lá pra Renan, lá. Renan, pô, dentista com chupeta aqui. Ai, Valeu, Renan, tô sem dormir, meu eu amigo. compreendo, né? Eu tenho Mas algumas Maria, graças a mães. Deus, não pegou. Eu compreendo. Eu tenho algumas mães, né, famílias que falam justamente isso. Falam assim, Amanda, ó, eu sei que não é bom, que não é recomendado, mas eu tenho ali guardadinho para um caso extremo que precisa, que não tem jeito, e aí eu dou um pouquinho, mas eu não dou sempre, né? Eu dou pontual, né? Tudo bem? Então as pessoas vão ali adaptando de uma forma também que cabe dentro da realidade de cada um, né? Mas No seu consultório lá, de uma forma geral, não é recomendado. Renan, no seu consultório, chega muita mãe usando o bico artificial. Na verdade, viu, Alex? Eu cada vez mais, assim, percebo que a chupeta ele é um utensílio que não, não é necessário, sabia? Na verdade, quando a criança mama bem, a mãe tem boa produção, as coisas acabam naturalmente se desenvolvendo bem, sabe? Eu costumo dizer que a chupeta, eu não recomendo chupeta. Na verdade, minha opinião, pessoal, é de que chupeta não presta. Né? Você vai estudar isso, você vê que ela reduz morte súbita, beleza. A criança dormir de chupeta, ela tá ali sempre sugando, barriga para cima, isso reduz o episódio de regurgitação oculta e isso vai reduzir a morte súbita, né? Diversos trabalhos já mostram essa possível correlação positiva. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. E aí, por outro lado, a gente sabe que tem a deformação orofacial, né? Que a Amanda pode falar melhor do que eu sobre esse aspecto. E aumento de incidência de otite média. Né? Por conta dessa distorção da anatomia, você tem um favorecimento de surgimento de otite média. A questão do uso ou não, eu sempre deixo para a família, né? Após pontuar essas questões, e sempre friso para os pais e para as mães que o mais importante é você ficar confortável no desconfortável que é o choro do bebê. No nosso treinamento quanto pais é entender que o choro não é uma coisa ruim na criança. O choro é a forma que ela tem de se comunicar.
Né? Então, às vezes, o bebê está alimentado, está limpo, está agasalhado e está chorando. Você vai ali olhar tudo, ver se está acontecendo alguma coisa, não está acontecendo nada. Então, espera um pouco. Deixa o seu filho, sua filha se resolver um pouquinho. Deixa ela, dê a oportunidade para ela se acalmar sozinha. Isso é uma recomendação universal de estimulação de uma criança. Se está tudo bem, tolera um pouquinho de choro, dá colo, faz sling, né, que é o pele a pele, faz um banho de ofurô, pega o dorso do seu dedo, lava com água e sabão, né, sabão neutro sem fragrância, e bota na boquinha, né, para poder ela sugar só a pontinha do dorso do seu dedo, né? Quando tiver com mais de um mês, o mordedor, tem vários mordedores anatômicos aí no mercado, né? Ortodônticos, né? Que a gente fala. Então, evita a chupeta, porque o que eu vejo depois é que dá um ano e meio, querem tirar a força. Algo que já está ali há ano, desde que a criança cresce, sem contar que existe uma correlação negativa com sono. Quem é pai e mãe que criança que usa chupeta sabe, a chupeta cai e a criança acorda. Aí fica nessa agonia a noite inteira. Chupeta cai, a criança acorda. Chupeta cai, a criança acorda. Então, eu não vejo, sinceramente, viu? Benefício em uso de chupeta. Eu acho que tem muita coisa para ser feita antes de simplesmente pegar uma chupeta e colocar na boca da criança. Eu prefiro que chupe dedo do que use chupeta. Porque o dedo é uma coisa sua, é anatômico. A fase oral a gente sabe que ela se encerra com 2 anos. Não recomendo a mãe ficar brigando com o filho por causa de dedo na boca. Certo? O que eu recomendo é, na hora que o dedinho for na boca, começa a dar mordedor, começa a dar paninho, começa a dar um monte de coisa na mão, para que ele perca o interesse no deles e se interesse por outra coisa. Né? Então, na verdade, a gente tem que trabalhar essa questão. Agora, o fácil é chegar com a chupeta na boca da criança e colocar. Isso é o mais fácil, né? Com relação ao dedo é até interessante, porque as mães se preocupam bastante com a questão do dedo, mas a gente sabe que ali, principalmente no primeiro ano, onde existe uma necessidade fisiológica de sucção muito grande da criança, que tenha momentos transitórios de sucção, que a criança vai fazer essa sucção por um tempo e para, né? Faz um pouquinho e para, e não é algo que se prolonga. À medida que a criança vai crescendo, se isso se prolonga, aí sim a gente começa a observar e as mães realmente precisam, nesse momento, começar a fazer o que o Renan falou, de distraindo, de tirar, de mordedor, enfim, porque não é algo que deva se prolongar. Porque é livre acesso, né? A criança tem ali o dedo o tempo todo. E à medida que ele vai crescendo, vai desenvolvendo, e você ainda tem uma questão que vai, não só da necessidade de sucção. Quando vai a criança crescendo ali, depois do primeiro ano, já não é mais aquela coisa do primeiro ano que tem a necessidade fisiológica. Aí já vira realmente um hábito associado à segurança, associado a conforto, né? Associado a toda uma questão emocional que a criança vai trazer ali junto com aquela sucção não nutritiva, né? Seja de chupeta, seja de dedo, seja do que for. Então, essa questão oral, eu acho que a gente assim, tem que realmente avaliar sempre, principalmente crianças com mais de um ano, a frequência dessa sucção, se realmente já tem tempo que a criança está fazendo Tratar isso. a causa, né? Para a gente vendo a causa e a gente conseguindo abordar isso de uma forma segura e de uma forma muito gentil, porque se você tenta fazer, como o Renan falou, de tá com chupeta e vamos tirar a força, é realmente pior e você cria ali uma ruptura de marcos, né, emocionais e de segurança da criança muito importantes. Então, são realmente episódios que são traumatizantes e que podem, sim, cursar ali em questões mais abrangentes no futuro, que a gente já não tem tanto controle, né? Então, nunca é recomendado, tanto o desmame mesmo, quando chega no período de desmame da criança, tanto com relação à sucção não nutritiva, nada com criança em desenvolvimento deve ser feito de forma brusca. E eu acho que principalmente com relação à chupeta. Porque a chupeta não é feita para criança, né? A chupeta não é um dispositivo para bebê e criança. A chupeta é feita para os pais, né? A chupeta é um dispositivo para o adulto. E eu acho interessante que eu uma vez atendi uma mãe que ela tem 2 filhas, as 2 chuparam chupeta por bastante tempo. E ela já chegou no consultório com a menorzinha para eu atender, com a chupetona lá. Ela falou, doutora, eu sei, nem precisa me falar. Eu sei que não devia, a chupeta é o cala-boca, mas eu preciso do cala-boca porque eu não aguento, porque chora, então é o cala-boca e eu dou. E é realmente isso, né? A chupeta é feita para os pais no momento que você já não está conseguindo ali atender, que você já está cansado, que você não está querendo choro, e aí você, chupetão, para a criança se acalmar.
né? Porque realmente é como o Renan falou, a chupeta não tem benefícios para a criança, né? Tem uma diversidade, uma infinidade de coisas que você pode fazer antes de sequer cogitar a possibilidade da chupeta. Mas é mais fácil, né? Então, e é aquela coisa, a gente explica tudo isso porque isso é o que é realmente científico, é o que é embasado, é o que realmente é o mais, é o ideal. Então a gente sempre vai falar para os pacientes, a gente sempre vai querer para os nossos pacientes o que é melhor. Mas no final do dia a escolha é dos pais e a gente tem que respeitar e ir manejando isso da melhor forma para que traga o mínimo de malefícios, né? Que isso realmente possibilite acontecer de uma forma que não seja tão ruim. E Renan até puxou aí o assunto em relação à síndrome da morte súbita. O que é essa síndrome da morte súbita, Renan? Bem, a síndrome da morte súbita é um evento, né, relacionado à hipoxemia que ocorre quando a criança dorme, né? Geralmente ocorre mais comumente em crianças menores de 6 meses, né? E acredita-se que seja um episódio de obstrução de via aérea, né, superior, que você não encontra uma causa aparente e que a criança é encontrada em óbito, né? Geralmente existem fatores associados a essa síndrome, né? Sobre tabagismo, pais que fumam, né? Crianças que dormem de bruços ou de lado, né? Então, o ideal é que a criança durma de barriga para cima, sem nenhum objeto, né? O uso de objetos no berço também, entendeu? Sem nenhum objeto que possa vir a ser um potencial sufocador, né? Então, estar sempre dormindo de barriga para cima, evitar tabagismo passivo em casa, né? E evitar adereços no berço, né? E os estudos mostraram que o uso da chupeta previne isso. Então, os apoiadores da chupeta, eles se apegam nessa evidência científica, né? Para poder colocar a chupeta e pagar todos os outros preços, né? É um poderoso acalentador, né? Enfim, mas eu não recomendo o uso da chupeta para esse fim, óbvio, né? Porque basta que a criança durma de barriga para cima e sem adereços próximo a ela, que a gente consegue praticamente, Alex, zerar o risco disso, entendeu? E outra coisa Como a gente tá importante é dormir acompanhado de um adulto até 6 meses, idealmente até 1 ano, né? Então, por quê? Porque se a criança tiver qualquer evento de sufocamento, o pai ou a mãe ou o cuidador do lado, ele vai perceber e vai intervir, não é verdade? Então, até que a criança tenha pelo menos 6 meses, o ideal é que ela durma acompanhada de um adulto. Não vale babá eletrônica, porque babá eletrônica nos estudos não mostrou ser suficientemente segura na prevenção. Embora a gente saiba que tem babá que só falta dar comida na boca da criança, né? Bem tecnológica, bem moderna. Eu não sei te dizer quais foram as babás testadas nesses estudos, mas de maneira geral a gente não recomenda o uso de babá eletrônica para este fim, né? O melhor é que durma com um adulto, entendeu? Até 6 meses, pelo menos. Renan, como a gente está com o público bem eclético, eu acho desculpe, interessante lembrar nessa questão aí do acompanhado que o mais recomendado não é cama compartilhada com a criança dormindo ali isso aumenta a morte porque súbita. aí, exatamente, isso aí é bem contraindicado, na verdade. O recomendado é o berço lado, no quarto, ou aquele berço que você acopla, né? Que a mãe tem acesso direto ali, que tem uma das paredes do berço faltando e a mãe dessa forma, mas que a criança esteja no espaço dela para que evite que os adultos se movimentem durante a noite e realmente acabe ou machucando ou sufocando, né, a criança. Eu acho interessante com relação a essa coisa do berço, porque a chupeta no berço e você ter adereços, né, normalmente aqueles enfeites que o pessoal coloca ali ao redor do berço, para a criança não se bater na grade. E o que acontece? A criança pequena, nos primeiros meses, ela começa a ter reflexos, ela tem reflexos de braço. Só que o que acontece é que ela ainda não tem o desenvolvimento motor para ela virar e desvirar. Então, muitas vezes, esse risco de você ter coisas no berço é justamente da criança se virar, ficar em contato com aquela almofada, com aquele travesseiro, com aquele protetor de berço, e ela sufocar ali. Então, a chupeta estando presente ou não, isso aconteceria do mesmo jeito. Né? E com relação a essa questão também do sufocamento, existe uma recomendação que eu já vi muito amplamente feita, e que é você, como a criança não pode ter um travesseiro, nada nela, ela realmente tem que ficar ali deitadinha com a barriga para cima, mas o que você pode fazer é colocar embaixo do colchão, né, do lado onde fica a cabecinha da criança, alguma coisa que eleve um pouco aquela parte para que a criança fique um pouquinho elevada nessa região da cabeça.
Eu não gosto tanto, eu prefiro realmente que seja o uso tipo de um ninho, alguma coisa que tenha segurança para que a criança não faça esses movimentos, do que só essa elevação. Eu acho que essa elevação acaba gerando até uma superfície ali que até facilite algum tipo de movimentação que você não quer. Tá? Mas eu acho que de uma forma geral, sem nada no berço, isso é bem claro, essa recomendação. E para os pais que querem alguma coisa no berço, como eu já tive pacientes que já tinham filhos e estava gestante, fez assim, mas eu não quero, eu quero botar alguma coisa no berço, porque eu tenho medo de prender o braço, de prender a perna. Existe um protetor de berço que ele é telado, então ele permite respiração caso a criança fique por algum motivo presa, com o rostinho preso ali encostado naquela tela. E também para a criança mais, quando vai envelhecendo, né, a criança que está maiorzinha, ela não consegue usar aquilo como alavanca para pular do berço. Quando ela pisa em cima, o negócio afunda, né? Então, para aqueles que querem de qualquer jeito usar algo que proteja essa questão de prender braço ou perna, seria esse o único que teria uma indicação para ser usado. Fica a dica. Legal que. Eu tinha falado em adereço, tem muita gente que está assistindo aqui e não sabe o que são esses adereços, né, Renan? Por isso que eu ia perguntar, mas a Imandinha acabou completando. O engraçado é que quando foi na primeira consulta lá com o Renan, foi eu, a Andressa, a Maria e minha mãe. Aí Renan virou para minha mãe e falou: olha, seu filho é um sobrevivente. Então tudo que você pensou que sabia, esqueça. Exatamente. Vai dormir com a barriga para frente. Assim, a minha mãe, oxente, é mesmo. Não significa porque está vivo hoje, né? Que não precisa melhorar, não é verdade, meu amigo? Não, e aquela conversa, eu fiz isso e não morreu. Aí você pergunta, mas era para morrer? Sua intenção era matar? Somos sobreviventes. Então mudou muito, muita coisa mudou mesmo. Em relação aos vestimentos adequados para bebê, Renan, o que é que você recomenda? Na verdade, não tem, assim, uma regra, né? Na verdade, eu sempre recomendo para os pais, eles colocarem a roupa que ele acha que tá boa, né? E aferir a temperatura da criança cerca de 30 minutos depois no tronco. E aí, com base nessa temperatura, nos primeiros dias, se ela passa de 37 graus, isso sugere que a criança está muito quente. Ou se cai abaixo de 36,5, sugere que o bebê está frio. Isso tudo associado a sinais indiretos de frio ou calor. Frio seria palidez, mãos e pés roxos, não é mãos e pés frios. Mãos e pés frios não significa que a criança está com frio. Mas a criança pálida, soluçando, irritada e com mãos e pés roxos, com temperatura menor que 36,5, geralmente ela está com frio. Quando a criança está muito vermelha, com temperatura maior que 37, irritada, com a fontanela, às vezes até a gente vê a fontanela pulsar, né? E em casos extremos até a criança suar. Aí ela está com calor, aí a gente tem que ir, deixa eu dizer que nem casca de cebola, né? Vai tirando as roupas que estão em cima e deixando menos embaixo. Então não existe uma regra geral que norteie o uso de roupa. A gente tem que ter, na verdade, bom senso, né? Criança sente calor também, não só frio. Ultimamente eu vejo no consultório mais calor do que frio, por causa desse exagero. Países tropicais não se usa gorro em locais quentes. A criança elimina calor pela cabeça, né? Então, se você cobre a cabeça da criança, ela sua muito, ela fica mais quente. Então, gorros a gente só recomenda em locais frios, né? Com temperatura menor do que 20 graus, né? E mesmo assim, dependendo do local do ambiente, né? Se o ambiente tiver um aquecedor, por exemplo, às vezes o gorro não está indicado. Então você tem que fazer essa brincadeira do controle térmico do ambiente com a quantidade de roupa e criando a sua própria segurança, entendeu? Entendi. E a temperatura ideal de ar-condicionado para criança, qual é Eu ia mesmo? falar isso agora. 23 a 26 graus, geralmente. É o que a OMS recomenda. Mas, de novo, E a pessoa... depende tudo do tamanho do ambiente, entendeu? Você pode ter um ambiente com Entendi. de 23 graus e está quente, por exemplo. Aí você pode botar 21. Porque depende do ar-condicionado, se está dando aquecimento para casa, se está velho, se está novo. Então, tudo isso a gente precisa ter em mente, entendeu? Do que se E a pessoa que fixar não tem apenas em ar-condicionado? números. Se a pessoa que não tem ar-condicionado, Renan, ela pode botar o ventilador em cima da criança, recomendado, é bota o ventilador É girando. no ambiente, na verdade, né? Porque o ventilador ele junta poeira, junta ácaros, né, no motor, e isso pode causar uma rinite na criança, né? Pode levar bactérias, né? Enfim. Então, o ideal é que o ventilador esteja no ambiente, circulando, para poder o ar não ficar ali muito preso, entendeu?
Entendi. Eu Ô, faço Renan, outra coisa também. normalmente, Alex, só para complementar uma recomendação para dar uma noção melhor, porque às vezes a gente fala assim do bom senso e a pessoa fica ali com Não medo, e tem. acaba ouvindo a mãe, não tem tanta noção, e aí a minha mãe falou que tem que botar assim e vai botando. Então eu sempre digo assim, ó, se você tá com uma camisetinha, com um shortinho e você tá com calor, você não vai botar um body de manga na criança. Ou você vai botar uma roupinha bem leve, ou até você pode deixar a criança de fralda. A gente mora em Salvador, aqui é um calor infernal. Você tá suando em casa. Então não enche a criança de roupa, né? O mito de que criança recém-nascida precisa estar com meia sempre, precisa usar meia porque o pé fica gelado, a criança fica doente. Isso também é um mito, então precisa existir também essa questão do bom senso. E um outro grande mito que está associado diretamente com a amamentação que a gente já falou é que a criança faz tanto esforço na hora de mamar que ela sua. Isso não existe, tá? O corpo da mulher, através da produção principalmente da ocitocina, que na verdade o seio ejeta leite e a criança faz um movimento de ordenha, mas não é uma sucção exaustiva que a criança cansa, que a criança faz um grande esforço e que ela sua por isso. Se ela suou amamentando, ou seja o que for, é porque ela tá pele a pele, provavelmente extremamente bem vestida. Excessivamente a criança tá suando porque ela tá com calor, né? E associado a isso a gente tem, principalmente aqui em Salvador, que é muito quente, aparecimento de brotoejas, aparecimento de assaduras, principalmente dobras de braço, virilha, porque já tem a fralda que esquenta, e região de pescoço, que é bem comum. Que aí até Renan melhor para falar do tratamento com a maisena ou com outras pomadinhas. Controlar o calor, né? Como é O principal é controlar o calor. Não adianta, você pode usar o que você quiser. Reza, folha, maisena, hidratante. O principal é controlar a temperatura, né? É você reduzir a temperatura da água, dar um banhozinho mais pro frio do que pro morno, pouca roupa, evitar que a criança sue, né? Porque o suar é que vai levar à obstrução da glândula do suor e o aparecimento da brotoeja. Então, o pilar do tratamento não é usar nada, é você controlar a temperatura. Canso de ver, doutor, eu quero mostrar uns carocinhos que eu vi nela. Aí eu vou procurar o caroço e não acho. Porque lá o consultório deixa o ar-condicionado em cima da criança. E já deixa para provocar mesmo. Para poder as mães ficarem desconfortáveis e achar que a criança está com frio. E eu medir a temperatura e ver que ela está quente. Dizer, olha, tá aí, o ar-condicionado ligado, pelada e com a temperatura boa. Né? Então, não adianta você usar tratamento, né? Você tratar. Né? O tratamento ele pode chegar até usar o uso de antibiótico, se estiver infeccionado. Né? O corticoide. Então, tudo isso pode ser utilizado, esse arsenal terapêutico. Mas o pilar é você evitar o aparecimento. Né? Evitar tratar ainda é a melhor solução, entendeu? E só se consegue isso, minha amiga, controlando o ambiente. Ô, E a quantidade Renan, de... Isso. voltando aqui, Renan, já que Maria está nessa nova fase de 6 meses de mudança de introdução alimentar, né? Que a gente conversou um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre o BLW. O BLW... O que é o BLW? Isso caberia em uma live, né? O BLW, de maneira muito resumida, é um método de alimentação onde a criança é que orienta o processo de alimentar. Então, ao invés de você oferecer a comida na boca, ela pega e leva na boca. Só que isso não é feito de qualquer forma. Na verdade, a gente tem que, respeitando a maturidade da criança, a gente tem que fazer os cortes seguros do alimento, né? Tomar cuidado com a proporção dos alimentos entre carboidrato, proteína, legumes, verduras e leguminosas, para que não haja um desequilíbrio nisso e desnutra a criança, porque é bem difícil no início, porque a criança ela se suja muito, a comida cai no chão, ela come muito pouco. Então, isso é um método que é muito importante fazer em acompanhamento com o pediatra e com o nutricionista, para que eles acompanhem esse processo, porque é difícil no início, mas quando se instala, sem dúvida nenhuma, para a criança é melhor, porque a criança tem uma autonomia, ela come o que de fato ela quer, isso evita a obesidade, isso evita distúrbio alimentar, porque a criança que está norteando esse processo. Por outro lado, se não for bem feito, aumenta a... Acho que caiu. Voltou. E mais importante ainda é a questão da mistura
do BLW com o método tradicional, né? Porque eu sempre falo isso em consulta. Um método, ele não exclui o outro, né? É muito importante que você, na introdução alimentar, você ofereça para seu filho as duas possibilidades e veja o que seu filho se adapta melhor, né? E dessa junção dos dois surgiu um terceiro método, que é o Bliss, que é a introdução de sólidos guiados pela criança, que na verdade nada mais é do que você, ao invés de cortar tudo inteiro, você bota alguns elementos amassados ou desfiados e vai progredindo para uma alimentação inteira à medida que a criança vai se desenvolvendo. Então, o Bliss, ele nada mais é na prática do que a junção do BLW com o método tradicional, onde você amassa alguns elementos, ou você facilita, vamos botar dessa forma, a consistência de alguns elementos, para garantir um aporte calórico adequado e nutrientes como ferro, sem perder o norte, que é criar autonomia na criança. Nem que você pegue uma batata e amasse e deixe sua filha pegar aquela purê de batata e botar na boca. Isso aí você está fazendo Bliss. Você não está dando inteiro, né? Mas você está respeitando a autonomia de sua filha de meter a mãozona ali naquele negócio e levar na boca. Tá tudo bem, não é verdade? Então, isso é o Bliss. O Bliss é você introduzir sólidos gradativamente, respeitando esta maturidade que a criança vai tendo. Uma criança com 6 meses, tem uma que come tudo inteiro e a outra tem extrema dificuldade. Então, a gente precisa ajustar a alimentação para que isso não traumatize sua criança. Não adianta ficar distraindo e enfiar a colher na boca. Também não adianta você botar uma melancia enorme na frente da criança e querer que ela coma, né? Então, a gente precisa ter esse jogo de cintura e ajudar a respeitar nossos filhos, entendeu? Então, de maneira muito resumidinha, é isso aí que é o BLW. Tem tempo ainda para acrescentar coisa? Tem, acho que Tem? tem. Eu vou acrescentar. A introdução alimentar leva 18 meses, né? Não é da noite para o dia, não é porque está com 6 meses que vai começar a comer. Então, na verdade, a amamentação em livre demanda vai seguir por esses 18 meses, deveria seguir, tá? E assim, eu acho importante que as mães, né, que os pais, os familiares tenham em mente é que cada passozinho que essa criança dá, que no primeiro dia ela pode não comer nada. No primeiro mês, ela pode não, de fato, engolir as coisas, mas ela tá botando na boca, ela tá interagindo, ela tá aceitando, ela tá começando a conhecer. São degraus ali que a criança vai indo e as pessoas terem um pouquinho de paciência mesmo, né? Ir ali e ir celebrando cada passo que essa criança dá com essa introdução alimentar. Tá? E antes da introdução alimentar, é claro que eu acho que é importante a gente ressaltar que você tem que observar os sinais de prontidão. Né? Não é completou 6 meses, vamos colocar comida. Às vezes a criança ainda realmente não está preparada. Normalmente está. Né? Mas observar, a criança fica sentada, ela fica durinha, ela sustenta o pescoço, ela sustenta a coluna. Né? À medida que vai progredindo também essa questão que o Renan falou com relação a sólidos, a pedaços, a criança faz movimento de pinça, você já pode oferecer pedaços menores, ela consegue pegar. Então, tem diversos sinais que a criança vai apresentando que vão te dizer que ela está preparada, exatamente, se ela está preparada para ir desenvolvendo essa alimentação de outras formas. Né? Mas como a gente já disse, é muita coisa para falar aqui. Tem a questão do gag, que eu acho extremamente interessante, importante. E os pais geralmente têm bastante dúvida com relação a isso. Tem medo da criança engasgar, da criança entalar com o alimento. Cadeirinha, até a questão de posição de cadeira, né? A altura que a mesinha deve estar para que a criança realmente consiga fazer isso. Muita coisa para ser dita interessante. Eu estou dando risada aqui porque para mim foi um susto a primeira vez que a Andressa começou a introduzir lá em casa, né? Batendo, melando tudo, oh, meu Deus do céu. Eu não parei para estudar, não fiz o dever de casa que a Renan mandou. Então, para mim foi um impacto muito grande. Pessoal, a gente acabou de ver a relação, acho que essa conversa foi maravilhosa, vai tirar várias dúvidas de várias pessoas. Nós colocamos ao mesmo tempo um pediatra e um odontopediatra para poder falar dos diversos assuntos. E são pessoas aqui excepcionais, como eu falei, a Amandinha domina muito a odontopediatria, tá? É uma verdadeira aula, a menina tem uma explicação boa. E Renan, eu vou às 10 elogios aqui. É um pediatra maravilhoso, também tem conhecimento muito bom, vocês viram aqui, tá? E eu queria agradecer muito bem, muito bom. Tá bem baixinho aqui pra mim, não tô ouvindo nada direito, gente. Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Tá bem baixinho. O Renan eu tô ouvindo perfeitamente. Alex, eu tô ouvindo bem baixinho. Você, Renan, tá me escutando? Tô escutando. Bem baixinho. Agora tá melhorzinho, mas tá bem baixinho. Tá, tô agradecendo aos dois. Muito obrigado aí pela participação. Viu?
Fique com Obrigada a Deus. você, amigo, pelo Eu que convite. agradeço, meu amigo. Um abraço. Foi um prazer. Renan, qual é o seu Instagram para o pessoal seguir você? Que eu vou botar também É no YouTube. @CPRT Pediatria. Que é Renan e Tainara, que é minha esposa, que também é pediatra. E a Amandinha, qual é o seu Instagram? O meu é doutora, DRA, Amanda Vitsky. @ né, antes. Tá certo, pessoal. Muito obrigado. Tchau, Fique com tchau, Deus. Bruno. Tchau, tchau. Foi um prazer, Alex. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado.